Algo incomum está acontecendo agora no Tirol do Sul. Uma reivindicação que muitos já consideravam encerrada está de volta. O Tirol do Sul precisa de mais autonomia e, a longo prazo, deve se separar da Itália. Esse apelo vem tanto do próprio Tirol do Sul quanto da Áustria. Em Viena, há tempos um partido lidera as pesquisas e fala cada vez mais abertamente sobre isso, o FPÖ. Andreas Hofer-Hoferbund também anunciou que ampliará bastante suas atividades em 2026. O partido Südtiroler Freiheit critica as recentes reformas de autonomia como concessões perigosas a Roma. E sua figura de proa, Eva Klotz, que dedicou metade de sua vida à luta pela separação, comemorou há poucas semanas seus 75 anos juntamente com um novo apelo à autodeterminação, pois a reivindicação não é nada nova. Ela acompanha a região há mais de 100 anos e chegou a causar atentados à bomba e mortes nos anos 60. No fim, isso gerou um dos modelos europeus mais bem-sucedidos para proteger minorias. Mas é justamente esse modelo que muitos agora voltam a questionar abertamente. As reformas atuais da Itália desempenham um papel especialmente importante nisso, então precisamos analisar isso com mais detalhes. O que é essa questão do Tirol do Sul? Como o Tirol do Sul acabou pertencendo à Itália? Que tentativas, algumas até dramáticas, já foram feitas no passado para reverter isso? Por que esse debate ressurge agora e quão viável é um retorno à Áustria? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! Durante séculos, o Tirol foi, na verdade, uma terra unificada sob os Habsburgos, desde o atual Tirol do Norte até o Val de Non. Mas a Primeira Guerra Mundial mudou tudo. A Itália entrou na guerra em 1915 ao lado da Entente, atraída pela promessa de grandes ganhos territoriais. E após a derrota da Áustria-Hungria, essa promessa foi cumprida. No Tratado de Saint-Germain, em 1919, as potências vencedoras concederam à Itália a parte do Tirol ao sul do Brennero. Em outubro de 1920, o assunto foi formalizado. Curioso é que essas mesmas potências, pouco antes, declararam a autodeterminação dos povos como princípio da ordem pós-guerra. A população de língua alemã e ladina, que representava cerca de 90% da população da região, não foi consultada. O conflito era inevitável e pouco depois Mussolini assumiu o poder. E com a tomada do poder pelos fascistas, começou uma italianização sistemática. O principal ideólogo, Ettore Tolomei, já criara nomes italianos para todas as localidades, terras e riachos. O Tirol do Sul virou Alto Adige e Bozen virou Bolzano. O ensino do alemão nas escolas foi proibido, sobrenomes alemães italianizados à força, e o regime trouxe trabalhadores italianos do Sul para tentar alterar a maioria populacional. Uma história bem dramática. Se quiserem se aprofundar, recomendo o livro Das Land von den wir träumen, de Anna Thaler. O livro retrata com precisão e envolvimento a luta de uma família de agricultores do Tirol do Sul por identidade, língua e sobrevivência nesse período. Vocês podem ler ou ouvir gratuitamente o livro completo e mais 1,4 milhão de títulos na Nextory, uma das maiores plataformas de audiolivros e e-books da Europa. Em romances e não ficção, considero prático ouvir audiolivros enquanto faço outras tarefas, como caminhar, andar de ônibus ou lavar louça. Porque há simplesmente muita coisa interessante para descobrir. Então, também posso recomendar o novo best-seller da Spiegel, Das Erwachsenenland. Ele é explicado de forma bastante compreensível. Ele explica por que o momento geopolítico atual é uma grande chance para uma Alemanha independente dos Estados Unidos. Também recomendo o clássico O Poder da Geografia, obra essencial para compreender guerras e conflitos atuais. A vantagem do Nextory é o acesso direto a todos os livros, permitindo ouvir trechos de vários sem precisar escolher um só, diferente de outras plataformas. Ao mesmo tempo, há uma variedade incrivelmente grande de livros, de biografias a livros de autoajuda e não ficção, até os principais títulos de sociedade e política, e isso tanto em formato de audiolivro quanto de e-book. Fico muito feliz que a Nextory, empresa de tecnologia europeia em ascensão, apoie o canal e ofereça a vocês 60 dias de uso gratuitos, exclusivos e sem risco. Clique no link da descrição ou escaneie o QR Code para encontrar grátis seu próximo livro favorito. O momento mais triste dessa história foi, em 1939, a opção. Hitler e Mussolini impuseram aos tiroleses do Sul uma escolha difícil: emigrar para o Reich alemão e deixar sua terra natal ou permanecer e tornar-se definitivamente italianos. Essa decisão não era solução e dividiu famílias e vilarejos. Uma breve esperança só surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Muitos tiroleses do Sul aguardavam votar, mas os aliados mantiveram a região sob controle italiano. Pelo menos em 1946, o ministro das Relações Exteriores da Áustria, Karl Gruber, conseguiu um acordo com seu homólogo italiano, De Gasperi, que garantia direitos de proteção e autonomia ao Tirol do Sul. Até hoje, isso sustenta o papel da Áustria como potência protetora, mas na prática era melhor no papel. Muitos tiroleses do Sul consideraram, em retrospectiva, o Estatuto de Autonomia de 1948 um truque de ilusionismo.
Roma concedeu autonomia não à província local, e sim ao Trentino-Tirol do Sul, onde a maioria ainda era de língua italiana. Assim, nas questões principais, a maioria italiana decidia e a auto-administração real permaneceu ilusória. Foi exatamente essa frustração que explodiu de forma dramática no final dos anos 50 e início dos anos 60. Um grupo chamado Comitê de Libertação do Tirol do Sul, ou BAS, recorreu ao uso de explosivos. Na infame Noite do Fogo de 1961, ativistas explodiram dezenas de torres de energia elétrica para chamar a atenção internacional. Durante os atentados, várias pessoas morreram, a Itália reprimiu severamente e a situação quase saiu do controle. O que finalmente tirou o conflito do impasse foi uma diplomacia inteligente. O futuro chanceler austríaco Bruno Kreisky levou a questão do Tirol do Sul às Nações Unidas em 1960. A ONU confirmou a reivindicação da Itália sobre o território, mas pediu a Roma que negociasse seriamente com Viena. Disso surgiu, em 1969, o chamado pacote com mais de 100 medidas concretas, que acabou resultando no segundo Estatuto de Autonomia de 1972. Agora, a província de Bolzano recebeu suas competências diretamente e passou a ter autonomia de fato pela primeira vez. E com isso, a Áustria declarou oficialmente em 1992 perante as Nações Unidas que a disputa estava resolvida. Pela primeira vez, houve uma fase de paz e cooperação, principalmente devido à integração europeia. Com a adesão da Áustria à União Europeia em 1995, Viena e Roma se aproximaram. 3 anos após, o Acordo de Schengen aboliu os controles de fronteira no Brenner e, em 2002, o euro tornou-se moeda comum. Hoje em dia, ao cruzar a antiga fronteira nacional, praticamente não se percebe mais nada, exceto pelas placas de localidades bilíngues. E dessa aproximação surgiu até algo totalmente novo, a Euro-região Tirol, Tirol do Sul e Trentino. Essas 3 regiões colaboram estreitamente nesse agrupamento transfronteiriço, como se a fronteira não existisse mais. O Tirol do Sul tornou-se uma das regiões mais prósperas da Europa, com o orçamento estadual atual de cerca de 5,8 bilhões de euros. De uma das regiões mais pobres e conflituosas, tornou-se um modelo de sucesso europeu, estudado mundialmente como exemplo de proteção eficaz das minorias. Por que então esse tema está voltando à tona justamente agora? Aqui, a economia desempenha um papel especial. A difícil situação econômica da Itália desempenha um papel decisivo. Como mencionado, o Tirol do Sul é a província mais rica do país, e também em relação à média de patrimônio per capita, ela lidera em toda a Itália. Enquanto a região prospera, o país como um todo luta com uma das maiores taxas de endividamento da Europa e um crescimento cronicamente fraco. E embora o Tirol do Sul, graças à sua autonomia financeira, possa reter grande parte dos impostos arrecadados localmente, no final das contas continua sendo um contribuinte líquido para Roma e ainda transfere uma contribuição de solidariedade para o saneamento das finanças do Estado. Para alguns, isso reforça a ideia de que uma economia forte está presa a um Estado central sempre endividado, argumento usado pelos defensores da separação. Ao mesmo tempo, a população está mudando. Enquanto a parcela de falantes de alemão era de cerca de 90% em 1910, hoje ela é de apenas cerca de 69%, numa população de aproximadamente 500 mil habitantes. Nas cidades vivem muitos sul-tiroleses de língua italiana, e a imigração intensifica as mudanças. Movimentos de direita usam isso como narrativa de ameaça e fazem campanha com slogans de preservação do povo, contando ainda com apoio político da Áustria. Com o FPÖ liderando nas pesquisas, a antiga demanda por autodeterminação e dupla cidadania para os sul-tiroleses ganha novamente força em Viena. Isso agora leva especialmente a um conflito com Roma, pois dessa forma, os sul-tiroleses seriam gradualmente novamente ligados à Áustria, uma espécie de retorno simbólico pela porta dos fundos. Até agora, isso fracassou porque a Áustria restringe muito a dupla cidadania e Roma considera isso uma interferência. A tensão ficou clara no Congresso Nacional do FPÖ em março. Os delegados aprovaram por unanimidade uma moção pedindo ao governo de Viena que retome ativamente sua função de potência protetora. Políticos do FPÖ também foram pessoalmente a Bolzano para acompanhar sessões do Parlamento Estadual sobre a reforma da autonomia. Recentemente, a bancada do FPÖ apresentou moção para restabelecer sua subcomissão para o Tirol do Sul no Conselho Nacional. Ela promete reabrir o tema se chegar ao poder. Além disso, a nova reforma da autonomia fortalece muito o Tirol do Sul. Mudanças futuras no estatuto dependerão de acordo com a província, e certas competências perdidas voltarão. O atual governo austríaco apoia as reformas, e o governador Compat fala de um desenvolvimento bem-sucedido. Aqui, a Südtiroler Freiheit critica a reforma por ser tímida, pois o interesse nacional italiano ainda prevalece sobre o estatuto. Pois, para os mais radicais, qualquer solução dentro da Itália é fundamentalmente o caminho errado. Eles agora falam em mais submissão. O FPÖ alimenta a esperança de ativistas do Tirol do Sul de que uma futura vitória eleitoral possa reabrir a porta, mas quão realista seria esse retorno? E é preciso ser honesto, atualmente, na verdade, de jeito nenhum. Uma separação exigiria, obrigatoriamente, a aprovação da Itália, que provavelmente nunca deixaria o Tirol do Sul partir voluntariamente. Não há mecanismo da União Europeia para isso, e exigiria mudar a Constituição italiana.
Cerca de um quarto da população fala italiano atualmente e provavelmente não se interessaria por isso. Muitos movimentos radicais não exigem anexação à Áustria, mas sim um Estado independente até fora da União Europeia. E assim, chegamos ao verdadeiro ponto de toda essa história. Houve inúmeros planos dos sul-tiroleses de retornar à Áustria, e eles persistem até hoje. A exigência intensa por mudança de fronteira se opõe a uma situação que a integração europeia já dissolveu há muito tempo. Atualmente, o Brennero quase não separa mais nada, a moeda é a mesma e todo o Tirol está voltando a se unir por meio da euro-região. Quem quer garantir o futuro do Tirol do Sul provavelmente vai avançar muito mais com ainda mais autonomia dentro de uma Europa unida do que com a tentativa arriscada de redesenhar antigos mapas. O caminho nacionalista com a saída da UE acabaria até mesmo colocando em risco exatamente a fronteira aberta que hoje facilita tanto a vida por lá. Mas é claro, essa é apenas a minha opinião. Como vocês veem isso, e principalmente os tiroleses do Sul? Vocês acham que, a longo prazo, deveria se buscar ainda mais autonomia, ou a ideia de voltar para a Áustria é para vocês mais do que um sonho nostálgico? Escrevam aí nos comentários. E se vocês quiserem acessar gratuitamente mais de 1.400.000 livros, podem dar uma olhada na Nextory. Pelo meu link ou pelo código QR, vocês podem experimentar totalmente sem risco por 60 dias. Se vocês se interessam pela região francesa que quer se separar da França, recomendo essa ideia. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!